Close Friends. Vamos agradecer aos nossos apoiadores, que são quem fazem tudo isso aqui acontecer. Cervejaria Grota Beer, cerveja artesanal mais gostosa de Praia Grande, perfeita para brindar bons momentos. Eletrofreitas, a loja top de móveis e eletrodomésticos da nossa cidade, onde você encontra tudo para deixar a sua casa do jeitinho que você quer. Assis Brasil, supermercado que entende de qualidade e variedade com tudo que você precisa para o seu dia a dia. É o Sunglass, a marca de óculos que leva estilo e proteção para os seus olhos em todo o Brasil e dá aquele toque de verão o ano inteiro. Bebel Tour, a sua agência de viagens em Praia Grande. Arnaldo Contabilidade, a contabilidade parceira que cuida das suas finanças para que você possa focar no que realmente importa. E o Estúdio F, que é onde a gente grava os nossos podcasts. Se você quer gravar um podcast, quer fazer vídeos com a qualidade profissional, chama a gente e vem gravar aqui. Hoje o nosso papo é com uma psicóloga. Ela atua na área da terapia cognitiva comportamental. Se você vive brigando com a própria mente, sofrendo por antecipação, pensamentos acelerados, pode ser que essa seja uma boa abordagem para você. E hoje a gente vai tirar várias dúvidas aqui com a Carol. Vamos aproveitar bem esse momento e espero que seja de grande valia para quem estiver assistindo a gente. E fala um pouquinho sobre ti, Carol. Se apresenta. Quem sou eu? Quem sou eu no mundo? Pessoal, eu sou a Caroline, Carol, né? Para a maioria das pessoas. E eu tô formada em psicologia há quase 5 anos. A psicologia sempre foi algo que eu almejei, né? Que eu desejei ter na minha vida. Por muito tempo eu fui uma paciente, então, né, isso também fez com que eu tivesse mais ainda vontade de ser psicóloga, pelo benefício, né, que eu tive na minha vida com a terapia, com a psicologia. Então, antes de ser psicóloga, eu me formei em técnica em enfermagem. Sempre foi um gosto estar na área da saúde, então atuar como psicóloga e poder trazer um pouco mais de conhecimento, conforto e acolhimento para as pessoas, que me conquistou, foi o que me cativou. Então, a psicologia, ela sempre andou ao meu lado. Como que tu escolheu ir nessa linha da psicologia, o TCC? O que é o TCC e por que tu escolheu seguir essa linha? Explica como se a gente tivesse 5 anos de idade. Como se vocês fossem minha paciente. Isso aí. Então, escolher a abordagem quando a gente está na graduação sempre é pra mim sempre foi assim, tipo um caos, assim, porque nem sempre as universidades elas trazem todas as abordagens que existem, e também na graduação a gente não consegue adentrar muito no que a abordagem vai trabalhar, né? Enfim. Mas eu lembro que eu e a minha colega, a gente ia iniciar o estágio na clínica e, tipo assim, tu tem que ter uma abordagem. Então, a gente indo pra... Já no estágio tem que ter abordagem. Tu já tem que definir na entrada do estágio ali, estágio clínico, porque daí tu vai ter o professor daquela área que vai te orientar, porque daí tu vai aprender, né, técnicas, a fundamentação mais específica daquela teoria. Então, a gente indo pra Criciúma, a gente assim, tá aí, o que a gente vai... Qual vai ser? Qual que a gente vai atuar, o que a gente vai escolher? Aí eu disse, olha, eu particularmente tenho me identificado mais com a TCC, né, que é a cognitivo comportamental, pelo fato de ela trazer resultados mais imediatos, né? Não estamos falando que as outras abordagens não tragam, mas que a TCC, como ela é muito fundamentada, ela vai atuar de imediato na raiz do problema, né? Então, esse foi um diferencial para que eu escolhesse essa abordagem. E tu trabalha um pouco na parte organizacional também, né? Às vezes, mais para recrutamento, assim, às vezes quando eu preciso, tu tá lá. Isso. Carol fez meu recrutamento, inclusive. Fez uma ótima entrevista. Uma ótima escolha. Foi bem legal. As meninas da Essence, né? Isso. Eu acabei escolhendo.
bem legal também, eu gostei bastante. Que a Vere foi na época que eu já estava no meu estágio organizacional. Verdade, Então ela já serviu de cobaia, né? Cobaia da Carol. E eu me senti muito confortável na entrevista, assim, sabe? Eu não me senti pressionada, porque geralmente quando a gente vai numa entrevista de emprego, é aquela pressão. Meu Deus do Será que eu céu. posso respirar normalmente? E eu me senti super confortável, assim, foi bem legal. Que bom. A parte organizacional, ela é uma área, assim, que ela vem ganhando muito espaço, assim, porque além da parte ali, gestão, eu acho que as empresas vêm entendendo também a necessidade do colaborador, do funcionário ali, ele estar bem emocionalmente e mentalmente, né? Entendendo que ele não é só ali um serviçal, né? A grosso modo, que ele é um ser humano, que ele precisa sim ter esse olhar atento, tirando um pouco aquela ideia de que tá aqui só para trabalhar e pronto. Não, aqui é uma extensão da vida dele. Muitas pessoas passam mais tempo no ambiente de trabalho do que na própria casa ou com a própria família. Então, é um ambiente onde esse colaborador, ele precisa estar bem, ele precisa, né, ser amparado, ser visto. Então, a área organizacional, ela tem ganhado muito destaque, assim, de um tempo para cá. Tem alguma figura do TCC, assim, de modo... Por exemplo, às vezes a gente pensa em psicanálise e já vem Freud e tal. Tem alguma figura do TCC? A figura que representa a terapia cognitivo-comportamental é Aaron Beck. Né? Ele foi o fundador da TCC. Ele vinha, né, de uma construção mais psicanalítica, e só que ele começou a perceber que os pacientes dele traziam, como é que eu vou dizer assim, questões mais comportamentais, e que a fundamentação que eles utilizavam, ela não... como se não estivesse dando conta de amparar tudo aquilo ali. Então, a partir daquilo ali, ele foi desenvolvendo algumas técnicas, né? E aí foi adentrando a parte comportamental também. Então, daí é o que a gente traz, se eu não me engano, a partir de Aaron Beck, as terapias de segunda onda, que daí entra a parte cognitiva e a parte comportamental. Né? Então, a partir disso, ele começou a perceber que os pacientes, o que ele atendia mais depressivos, eles começaram a ter um resultado mais eficaz. Isso mesmo. E ela é uma terapia, então, não tão antiga? Não, ela é fundada, se não estou enganada, ali por volta de 1960, mais ou menos por aí. Então, ela é bem recente. Tendo em vista, né, toda a parte ali de psicanálise e tudo mais, então ela é bastante recente. Eu já li bastante sobre isso e não sei se procede, tu talvez vá saber dizer. Vamos ver. Mas, vamos lá. Tem alguns perfis de paciente que tem uma dificuldade maior de adesão a terapias e tal, e a TCC entra bem para esse tipo de paciente, Sim. né? A TCC, como eu trouxe ali na escolha da abordagem, né, por ela ter essa pegada assim mais prática ela vai iniciar, tipo assim, ó, qual é o problema que tu chegou ali? Então ela vai começar a partir daquilo ali, né? Diferente de algumas outras abordagens que ela vai buscar primeiro aquele histórico. Não que a gente não busca, mas a gente vai conciliando, né? E aí tem pacientes que são super eficazes, assim, o tratamento, porque eles também adentram naquilo ali. Só que também tem pacientes que não se adaptam. Que eu sempre digo, né, que tem que dar casamento ali, tem que dar match, porque tem que existir a vinculação psicólogo ali, terapeuta e paciente, né? Tu tem que conseguir estar aberta para receber aquele paciente. O paciente também precisa entender que ele precisa ter a entrega dele para esse tratamento, né? Para ser eficaz. Então, muitas vezes, se não consegue existir essa vinculação também entre profissional e paciente, acaba que não flui. Porque nem sempre é aquela coisa que tem gente que fala assim, porque
eu fui fazer terapia, não gostei, assim, assado. Às vezes pode ser que não encaixou com um profissional, Não é né? a terapia, né? Não é necessariamente. Não é a terapia, não é o profissional, não é a abordagem. São vários... E isso, tem pacientes que não se encaixam com algumas abordagens. Eu, particularmente, já tentei uma vez com um profissional de outra abordagem e eu não conseguia... Era assim, parecia que eu tava no atoleiro. Muito... Não fluiu, muito denso, assim, sabe? Então, na época eu nem tinha essa compreensão, assim, né? Só não fluiu. Depois eu fui entender, tipo, muito provável, né? Porque uma profissional é excelente, mas muito provável que se fundou naquilo ali. Tem algumas... Não sei se a gente pode dizer doenças mentais ou questões mentais, Alguns assim, transtornos, né? que A gente... encaixa melhor. É, porque não é doença, né? a gente... A questão doença, ela ficou um pouco mais ultrapassada, vamos dizer assim, né? A gente usa bastante o termo transtorno. E as pessoas ainda assim têm uma dificuldade, né, de ouvir essas palavras, achando que aquilo ali é uma definição. E muitas vezes tem pessoas que se limitam muito a um transtorno, né? Mas tem, sim, alguns transtornos ali que a TCC ela é muito mais eficaz, né? Transtorno de bipolaridade, ali, afetivo bipolar, o toque, né? Porque a TCC ela vai atuar de uma forma, assim, bastante programada, né? Dá umas ferramentas. Estruturada. Isso, então ela vai trazer, assim, a estruturação, ela vai trazer técnicas para o paciente dar continuidade pós-sessão, né? A questão da ansiedade também, o transtorno de ansiedade, que é acredito eu, o transtorno que mais é conhecido, que mais é diagnosticado, ele é muito efetivo também, né? Porque ele vai trazer muitas técnicas, então... E a ansiedade hoje em dia, né? Meu Deus. Acho que é muito... nóis, galera. Vai ter algum período, né? Algum momento da vida com ansiedade. Não tem como fugir. Complicado. Carol, e como é que tu vê hoje que, assim, hoje em dia tudo é diagnóstico de alguma coisa? Virou modinha. Às vezes a pessoa nunca pisou num consultório de psicologia, psiquiatria, mas tem 300 diagnósticos diferentes. Como é que tu vê isso, assim, na tua área hoje em dia? Hoje eu acho que tem um lado da mídia também, que contamina muito, né? Porque quando eu estava fazendo a faculdade, eu tinha uma professora de psicopatologia que ela dizia assim, gente, se a gente abrir o DSM e tu olhar todos os transtornos que tem ali, tu vai achar que tudo tu tem. Né? Por quê? Porque pra gente diagnosticar um paciente, leva um tempo. Tu vai precisar conhecer aquela história, tu vai precisar conhecer, né, enfim, toda aquela demanda do paciente. Muitas vezes vai ter características, mas que não fecham o diagnóstico. Então, a mídia hoje, ela traz tudo muito fácil. Eu tenho TDAH, o fulano é bipolar, diagnósticos assim que, né, a própria questão ali infantil, né, do autismo. Então, eu penso assim que precisa existir a busca por profissionais adequados para aquilo ali, né? Se tu vai num profissional que ele não é capacitado para diagnosticar, por exemplo, o autismo, ele pode estar te dando um diagnóstico precoce, um diagnóstico, né, errôneo. Vai fazer uso de medicações e tudo, aí é que tá, né? O problema é que a pessoa vai lá, vai se medicar e não tem aquilo ali. Isso mesmo, né? A gente não tá aqui diminuindo nenhum profissional ou nenhuma atribuição, mas eu não vou diagnosticar uma pessoa com problema cardiológico, né? Sim. Então, é preciso que as pessoas que buscam os profissionais também tenham essa noção, esse conhecimento, assim, da importância disso. Porque muitas vezes eu vou ali e me queixo que eu estou triste, eu tenho chorado faz 15 dias. Então tu tem depressão. Às vezes tá passando por um processo de luto. Justo. Um luto ou qualquer outra coisa.
Eu não sei. O próprio clima, ele traz a depressão sazonal, Sim. né? Até outro dia eu ouvi falar, não lembro onde foi, mas tipo assim, que a gente pode ter episódios depressivos que são diferentes de ter depressão, Isso né? mesmo. Não quer dizer que tu tenha... A gente usa, assim, um termo também, tipo, um humor mais melancólico. Sabe aquela semana, assim, que tu tá mais pra baixo, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Tu tá mais melancólica, às vezes tu tá passando por um período de alguma dificuldade que tu nem identificou também. Eu gosto muito, assim, de quando um paciente chega, também olhar para algumas partes fisiológicas ali, como a questão de vitaminas e tudo mais. Gosto sempre Hormônios influenciam muito, né? Tireoide, vitamina B12, vitamina D, elas são carências que elas trazem sintomas bem semelhantes com a depressão. Olha Então, só. às vezes, pacientes que acham que estão assim numa depressão profunda, né, eles vão buscar a suplementação daquilo ali e aquilo ali vai fazer um diferencial. Às vezes é só fazer uma B12, galera. Mas até para contribuir para o pessoal que pode ter dúvida em relação a isso, quem seria o profissional adequado para fazer um diagnóstico? As pessoas ainda têm muita dúvida se o psicólogo, a psicóloga pode diagnosticar. Pode, galera. Né? A gente tem condições técnicas ali para fazer um diagnóstico. Eu, particularmente, Carol, gosto de fazer um trabalho multiprofissional. Né? Sempre que eu vou identificando num paciente, até pela dificuldade ali do paciente muitas vezes se estabilizar, onde talvez ele vá precisar da parte medicamentosa, eu sempre gosto de encaminhar para um profissional da psiquiatria que seja de confiança, né? Então, eu levanto essa possibilidade para o paciente. Claro que tem paciente que é mais resistente e não gosta de ir no médico. Nem quer saber de um diagnóstico, não. né? Tem paciente que não aceita diagnóstico, tem paciente que não vai buscar o psiquiatra, e ok. Mas eu penso que é o nosso papel instruir, né? Então, eu gosto sim dessa troca com o psiquiatra, até pra gente poder fechar um diagnóstico bem, muito mais estruturado, muito mais eficaz. Até porque se essa pessoa precisar, eventualmente, de uma medicação, a psicóloga não pode receitar, né? A gente não... E às vezes a medicação, ela vai ajudar bastante no processo terapêutico também, né? Com certeza. A medicação, eu sempre, quem é meu paciente aí vai concordar, que eu sempre trago, né? Que a medicação, ela vai estabilizar o sintoma. Então, assim, eu trabalhei muito tempo numa farmácia e eu vi, assim, o quanto as pessoas, elas são dependentes da medicação, né? Então, assim, a medicação, ela ajuda muito, mas ela precisa ser a medicação específica também para aquilo que tu precisa. Porque não adianta, às vezes, tu ter uma depressão ou o que for, e tu tomar uma medicação que seja para outra coisa. Não vai, né? Então, a medicação, ela é, sim, bastante importante, porque ela vai, muitas vezes, estabilizar o paciente, fazer com que ele fique mais calmo, vamos dizer assim. E aí é onde a terapia, ela consegue adentrar também. Porque um paciente que ele tá muito intenso... Ele não consegue nem se encontrar ali. Tu não consegue, muitas vezes, fazer com que ele reflita, né, com que ele tenha aquelas reflexões que são necessárias. E em algum momento ele pode acabar deixando de usar a medicação, né? Quando os profissionais acharem que... Isso mesmo. Eu sempre trago. A medicação, ela é momentânea. A não ser algum transtorno específico que precise ser, né, por muito tempo ali ou para sempre. Mas a medicação, ela é momentânea e, sim, muito eficaz quando necessário. E tem alguns profissionais que também aplicam testes, né? Para diagnósticos também. Sim. Tem a parte da testagem, né? Nem sempre é necessário. Nem sempre é necessário. Nem todos os diagnósticos têm testagem, né? Muitos diagnósticos a gente vai, assim, também fazendo com essa anamnese, com esse histórico do paciente. Mas muitos transtornos a gente utiliza testes, sim. Né? Nem todo profissional faz uso de testes e nem todo profissional também é habilitado para fazer. Por quê? Porque não é só tu pegar o teste e tu aplicar grosso modo. Não, porque tem testes que são específicos do psicólogo. Um psicopedagogo não pode aplicar. Outro profissional que não seja registrado no conselho não pode aplicar. Então,
é legal também que quando o paciente busque por um profissional, ele também faça esses questionamentos. Né? É importante isso. O pessoal... Às vezes a pessoa fica assim, não, mas eu quero ir mais a fundo nesse diagnóstico aí. Isso, Às vezes existe essa alternativa. Aí vamos dizer assim, mas eu não aplico. Né? Eu não aplico testagem, por exemplo, para autismo. Então, se eu tenho um paciente que às vezes pode ser adulto e não ser diagnosticado, eu acho que é de bom senso meu dizer, não, mas tem um profissional que eu conheço que faz esse tipo né, de testagem e encaminhar, porque nem tudo é para todos, né? Sim, e aí o paciente retornando para ti com um diagnóstico vai contribuir também, né, pro teu trabalho. E outra coisa, eu acho que o profissional ele também tem que ter a noção, assim, se aquele tipo de atendimento é para ele ou não. Tem isso também Claro. do psicólogo talvez dispensar o paciente. Encaminha? Vamos dizer assim, eu não... Vou dar um exemplo. Eu não consigo atender uma pessoa com transtorno X, né? Mas eu vou encaminhar aquele paciente para um profissional que é mais direcionado para aquela área. Por quê? Porque se eu fico com aquele paciente, eu não vou dar conta daquela demanda. Né? Eu não vai ser uma terapia efetiva. Eu vou estar só mascarando. Quando o psicólogo está fazendo a terapia pro paciente, ele também está num autoprocesso, né? Com certeza. Ou não. Muitas vezes ali tu também tá curando as tuas feridas. Eu sempre digo isso. Né? Eu digo muito assim que ali a gente também cura as nossas feridas. Porque quanto mais tu vai aprofundando no paciente, fazendo reflexões, tu também tá, né? Claro. Nesse processo. Muitas vezes a devolutiva que tu tá dando pro paciente, tu também tá te ouvindo. Né? Tu também bebe daquilo ali muitas vezes. E o que eu sentia muito na terapia, assim, era de falar. Que às vezes nem precisava a psicóloga falar nada pra mim, mas eu me tocava no que estava acontecendo quando eu falava em voz alta, sabe? Então eu acredito que seja a mesma coisa que a psicóloga às vezes também, né? A partir do momento que tu fala pro paciente, tu tá analisando aquilo ali. Sim, porque tudo aquilo que a gente vai expressando, falando, tu tá ali reprocessando. Porque é aquela coisa assim, né? Muitas vezes tu tem aquele insight ali na hora, né? Mas eu nem tinha pensado nisso. Por quê? Porque tu ficou só ruminando aquilo ali. Mas quando tu te ouve falando, talvez numa entonação de voz diferente, fora daquele sentimento primário ali, né? Sei lá, na hora tu tá com muita raiva, mas depois tu refaz aquela fala, tu também vai tendo uma outra consciência. Explosão. Isso. Sabe que Manu, minha psicóloga, maravilhosa. Psicóloga de muitos. E uma coisa que ela me ensinou uma vez, que eu tinha muita dificuldade de falar, principalmente quando eu chegava na terapia. Então, ela me disse uma vez, Veri, tá sozinha, pega o celular e grava um áudio pra ti mesmo e te ouve falando. Fala pra ti o que tu tá sentindo. Tipo, eu fazia, tipo assim, dar play pra ouvir jamais. Mas eu falava. Até pra botar pra fora. E me ajudava bastante, assim, sabe? Ou então eu escrevia e mandava, ou escrevia num caderno. E ajudava bastante isso de me ouvir falando aquilo ali, em voz alta. Tipo, não ficar só na minha cabeça. Isso. Porque quanto mais tu guarda ali, aquilo ali vai se... Eu brinco que é pensamento chiclete no sol. Aquele pensamento que tu pisou em cima do chiclete quente, pra tu tirar aquilo ali do sapato, vai, né, um século. A mesma coisa os pensamentos ali. Quanto mais, né, tu não expressa, tu não fala, mais aquilo ali fica... Às vezes a pessoa pensa, não, mas se eu jogar isso aqui pra trás, não vai mais me incomodar. Você vê que aquilo sempre vai ficar volta ali, né? com mais intensidade. O problema é quem é ansioso que fica criando milhões de possibilidades daquilo ali na cabeça. Isso. Os e se, né? Aí chega uma hora que a tua cabeça não aguenta mais. Cansou, ficou em exaustão. Né? Eu sou uma pessoa que eu posso parecer assim muito falante, mas eu sou uma pessoa que eu tenho as minhas dificuldades em muitas vezes expressar o que eu tô sentindo, né, e tudo mais. Então, minha psicóloga, né, atualmente não estou fazendo terapia, mas minha psicóloga Manu também, a psicóloga de muitos, como eu disse, sempre trouxe isso, né, e é uma coisa que eu também bato muito nessa tecla com os meus pacientes. É preciso a gente ter conversas muitas vezes difíceis. É preciso a gente aprender a se comunicar, né? Então, eu tenho feito um curso sobre comunicação, né? Desenvolver essas habilidades da comunicação, porque
falar é necessário. Então a gente precisa aprender. E se comunicar é uma habilidade. É uma habilidade Que social. pode ser aprendida, desenvolvida e aperfeiçoada. Eu posso ser a pessoa mais tímida e introspectiva e ser muito boa falante. Né? Então, muitas habilidades aí pra si. Eu acho que isso entra num tópicozinho que a gente tem aqui, que é pensamento, emoção e comportamento. Essas 3 coisas estão interligadas. Estão interligadas. Na TCC. Isso. E como que elas influenciam na nossa vida, assim? Então, a tríade, né? Essa é a base fundamental da TCC, né? Pensamento, comportamento e emoção. E a gente coloca ali numa fendinha a reação fisiológica. Por quê? Né? Porque, tipo, não necessariamente que exista a ordem. Pensamento, comportamento, emoção. Pode ser a emoção gerar um comportamento e vai gerar um pensamento. Mas no meio disso tudo, vamos dizer que sempre vai ter uma reação física. Coração acelerado, sensação de desmaio, visão turva, enfim, uma infinidade, né? De sintomas. Então, a TCC, ela traz, né, essa estrutura cognitiva, porque ela entende, a partir de Aaron Beck, ali, que o quê? Né? Que um pensamento, vamos dizer assim, ele vai muitas vezes gerar uma emoção e vai gerar um comportamento. Então, sei lá, eu pensei que eu vou fazer a minha entrevista de emprego. Gerou aquela emoção da ansiedade, me jogou num comportamento de comer demais. E aí o sintoma físico foi talvez taquicardia, enfim, né? Então, não necessariamente em ordem, mas Ou às sempre vezes vai... uma coisa que eu já vi algumas pessoas falando, que é, por exemplo, a pessoa tem, como a gente estava falando sobre a fala e comunicação, a pessoa vai ter algum evento que ela tem que falar e tal, e ela começa a ter problemas na voz alguns dias antes, ou até no próprio dia. O famoso TCC, né? A conclusão de curso ali. Boa parte das pessoas tem problemas gastrointestinais ali, dor de barriga, dor de estômago, dor de cabeça. Vai falar, a voz sai assim embargada, como se fosse chorar. Tem pessoas que não conseguem. Agora eu lembrei do que eu compartilhei ontem no meu close. Você deve ter visto. Ai, meu estômago, as minhas emoções estão todas aqui. Eu vi. É exatamente isso. Isso. Porque o nosso corpo, ele dá sinais, né? Ele dá sinais que eu tô ansioso, ele dá sinais que eu tô triste. Enfim, que eu tô eufórico. Então, a gente usa muito também disso no meio dessa tríade. E além do mais, né, na tríade mesmo cognitiva tem a forma que a pessoa se vê, né? Eu não quero falar bobagem, como se diz, mas se eu não me engano é a visão de si, é a visão do outro e a visão do mundo. São as 3 visões que a pessoa tem que também influenciam nessa estrutura cognitiva, né? Então, a forma como tu te enxerga, a forma como tu enxerga o outro e a forma como tu enxerga o mundo. Sempre com visões mais negativas. É tipo o sol, o ascendente, a Boa, aí a Marina que Claudinha. vai explicar. É o mapa astral. Esse é como tu te coloca, essa é a forma que tu te vê, a se apresentar ao mundo, e esse é como tu recebe processos Meu emoções. Deus. Eu brinco que Do eu nada sou... virou mapa astral. Eu brinco que eu falo do meu signo, né? Eu sou tal signo, tá aí o que é? Eu não sei, eu só sei que eu sou de tal signo, porque eu não entendo nada de signo. Maior decepção, a pessoa tá lá no psicólogo e ela fala, mas é que assim, isso aí eu vi que tem muita relação com o meu signo. Aí fica, mas qual é o teu signo e tal? E o que isso quer dizer? Aí eu só Os digo psicólogos assim, não sabem nada de signo. Ai, é bem nessa. Exatamente. E olha só, uma coisa que eu li, eu adoro ler coisas de psicologia. Sim. E eu vejo muita conexão entre as coisas da psicologia e também o trabalho do advogado, assim, Forense. que a gente faz. A gente faz E uma até- cadeira de psicologia. E até em tudo. E a gente faz também uma Isso. cadeira de psicologia. Psicologia forense, se não me engano. Isso. E aí, tem uma coisa que eu achei muito interessante,
é em relação à transferência. Paciente, psicólogo. Como é que tu vê, assim, isso? A transferência, ela é mais vista e utilizada na psicanálise, né? Mas a gente, eu conheço a grosso modo, vamos dizer assim, a fundamentação da transferência e a gente percebe muitas vezes. Então, a transferência é muitas vezes aquilo que é projetado. Eu digo que a gente usa só palavras diferentes, muitas vezes, para a mesma coisa. Então, tem a transferência contra a transferência. A transferência é aquilo que o paciente projeta ali, né, ou que ele visualiza no profissional. E, às vezes, aquilo que tu devolve, que tu projeta no paciente. Que tem a ver com as próprias demandas, que muitas ninguém vezes. é imparcial, né? Jamais. Isso é uma coisa que a gente fala no direito. Eu sempre digo que somos seres humanos, né? Então, eles têm muito a ideia, assim, de que o profissional, ele não sofre, né? Ele é o alecrim dourado ali. E não, gente, né? A gente também tem ansiedade, a gente também tem dificuldades, muitas vezes, né, de se comunicar, mas a gente vai tentando cada vez mais aperfeiçoar aquilo ali. E as próprias experiências também do profissional e do paciente também são um ponto de partida para a maneira que ele vai interpretar. Claro. Só que a gente precisa tomar um cuidado para aquilo ali. Eu sempre brinco assim, né? E até eu ouvi isso num congresso que eu fui. O profissional, ele não pode chorar mais que o paciente, né? Tá tendo ali a hora de talvez dispensar. Daí tu precisa muitas vezes tu ir pra terapia pra ver o que tá acontecendo ali, porque, claro, muitas vezes o paciente vai trazer uma história ali que se assemelha com a tua. Gatilho. E aí tu tem que ter aquele cuidado de identificar que é teu pra tu não devolver aquilo baseado na tua visão. Olha só, e tem gente que acha que ir no psicólogo é só... falar, né? Só conversinha. Conversa de comadre. Carol, já aconteceu contigo de... A gente fala um memezinho da internet, ter que demitir o paciente? Tipo assim, às vezes talvez o paciente nem precisa mais de terapia, mas ele quer ir. Tem. E tu quer dar alta pra ele e ele não quer. A TCC, a gente trabalha bastante com alta, né? Só que a gente entende que o quê? Tem pacientes que eles vão demandar de mais tempo e tem paciente que vai ser bem estruturado. Tipo assim, eu atendi uma menina uma vez que, tipo assim, pouquíssimas sessões e eu até pensei assim, gente, mas será que eu falhei em alguma coisa aqui que tá tão, né, alinhado, tá tão encaixadinho. Que rápido. E aí chegou numa sessão assim, tipo, não tinha mais. Não, tá tudo certo. Isso aqui, não, perfeito, eu consigo agora ir. Não. Eu digo, então, tá, querida, né? Beijo, se precisar me liga. Eu já recebi alta do psicólogo, foi o melhor momento da minha vida. O auge pra mim foi dar alta pra uma senhorinha de 80 e poucos anos. Que legal! Poucas sessões, assim, foi 1 ano, eu acho, porque as pessoas pensam que é começar hoje e daí semana que vem já não vem mais, né? Mas, tipo assim, quando eu dei alta pra ela, eu achei o máximo, assim, e dela também se colocar ali. Então, tem pacientes que a gente dá alta porque já deu, se em algum momento precisar, retorna. Tem pacientes que a gente demite pelo fato de ele não ter constância no tratamento. Eu vou hoje, semana que vem eu não vou, na outra não vou, na outra não vou, na outra não vou. Sempre surge um imprevisto. Ele não tá tão afim assim. Ele não tá, talvez, preparado para naquele momento tá enfrentando ali as dificuldades dele. Ele tá também, muitas vezes, na questão da nossa organização de agenda, tá ali também, né? Enfim. Então, assim, tem paciente que às vezes a gente tenta aquele contato 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? Não flui, então, ok, quando tu puder ou tu quiseres dar continuidade. Então, tem diversas coisas no mundo terapêutico. Eu vou ser um pouco... Como é que fala? Polêmica agora. A gente falou de horóscopo ali, né? E essa galera do horóscopo, ela tem um pouquinho da positividade, né? Tóxica. Mas até quando, tipo assim, qual é o ponto que isso tudo chega a ser tóxico? Tipo, ser positivo... Não ser positivo, né? Mas... Aquela visão, assim, muito de coach. Né? E isso é uma coisa, assim, que tem despertado bastante... Como é que eu vou dizer, assim... Que a gente precisa ter
muito cuidado, assim, né? Porque, como eu brinco, nem tudo é para todos. Então, assim, que bom que a Veri consegue isso na vida dela, e consegue manter, consegue sustentar aquilo ali, mas talvez a Claudinha não consiga. E aí a Veri é melhor que a Claudinha, porque ela consegue manter aquilo ali, seja a escolha que for, seja um hábito de vida, seja estudar, enfim, né? E, então, assim, a positividade tóxica vem, assim, tipo, a gente, mesmo com todas as dificuldades, mas a gente tem que estar sempre positivo. Não, a gente precisa o quê? Acolher os nossos sentimentos. Porque nem todo dia tu tá feliz, nem todo dia tu tá disposta. Tem dia que vai ser, assim, tipo, o arrastar de corrente e sair de casa e ir trabalhar. E ok, eu preciso acolher, abraçar aquela emoção e tentar entender o porquê. Por que hoje eu tô tão triste? O que aconteceu? E isso a gente usa muito na TCC, né? De tentar buscar um pouco ali dos pensamentos e tudo mais. O que eu tava talvez pensando ontem que talvez foi me deixando mais melancólico, mais para baixo, e talvez hoje eu esteja assim. Porque quando a gente vai para aqui, ok, eu tô triste, mas, né, eu tenho que ser feliz, eu tô anulando também, eu tô negligenciando as minhas emoções, entendendo que ficar triste não é bom, ficar frustrado não é bom. Não é bom, né? Óbvio, a gente não quer ficar triste, mas a gente tem aquela emoção. Sentir raiva, eu preciso aprender a lidar com a raiva e não só negligenciar ela. Então, ao meu ver, a positividade ela se torna tóxica quando as pessoas acreditam que todo mundo tem que seguir aquilo ali. Que todo mundo tem que ser feliz, que todo mundo tem que bater palma pro sol, que todo mundo tem que tudo. E não. Eu bato muito na tecla que cada um no seu tempo. Né? Que cada um precisa encontrar o seu espaço. Porque a régua que te mede não pode ser a mesma que mede a dele. Eu vi um dia algo que era assim, que a comparação ela é sempre muito injusta. Por quê? Sempre vai existir alguém que é mais bonita do que eu, mais inteligente do que eu, ou menos do que eu. Só que existe uma coisa que ninguém nunca será igual a mim. Quem eu sou. Isso aí. Então, comparação com outros, ela nunca vai ser justa. Eu digo que a comparação é tu andar de mãos dadas com a frustração. Porque, exatamente. assim, a Veri, ela sabe muito mexer na parte tecnológica. A Carol, ela não sabe ela mal sabe ligar a impressora. Impressoras. Então, assim, se eu for me comparar com a Veri, poxa, mas então eu sou um zero à esquerda, que na era da tecnologia, eu realmente não sei mexer com uma impressora. Então, a Veri é muito melhor que eu. Mas aí eu passo por cima daquilo que é meu. Bom, mas eu também tenho a minha qualidade, né? Então, acho que a toxicidade vem a partir disso, assim. E isso também é uma coisa que às vezes é comum tu ver quando se fala de relacionamentos amorosos. Por exemplo, alguém diz assim, eu, por exemplo, tenho um namorado que estudou longe e tal. No convívio dele, sempre teriam mulheres, assim, como no convívio de qualquer ser humano, né? E aí, às vezes, alguma pessoa fala assim, mas tu não tem ciúme, pode ser que tenha alguém que seja mais bonita, mais não sei o que, mas é óbvio que vai ter, né? É óbvio. Porque eu não sou Alecrim Dourado. E espero que seja simpático com todas as pessoas, não e não só comigo, por algum interesse. Uma bolha, caixa, né? Ali, não vai sair daqui, vai ser só meu médico. Sabe aquelas bolhas que a gente vê na praia, ou vê nos shows que as pessoas entram ali e saem por cima? Tranca a pessoa ali daí, né? Sim, tu vê as pessoas vivendo vai andar vendado. Em sofrimentos, assim, que não tem um cabimento. Não tem um cabimento, mas tem um fundo psicológico e emocional. Exato. Por quê? Aí é onde a gente vai adentrar e tentar encontrar por que faz com que aquela pessoa se sinta tão insegura na relação a ponto de muitas vezes fantasiar que o outro não atendeu o telefone porque tá lá com outra e surtar, assim, né? E daí já tá projetando assim na outra pessoa, né? Que não tem nada a ver com já tá ali com a pá pronta pra enterrar o corpo, né? E aí as pessoas ficam muito nessa coisa de, tipo, que não pode ser simpático com outras pessoas.
Gente, mas e a gentileza, sabe? Ô, Claudinha, mas eu acho que vem muito, assim, numa visão cultural, né? Também, né? Uma visão, assim, vamos dizer, mais machista, assim, né? De que a mulher, principalmente, ela não pode ser simpática, ela não pode ser aquela pessoa sorridente, ela não pode ser aquela pessoa bem vista, assim, por ser... Nesse sentido de, né, super comunicativa. Por ser mais expressiva. Ela tem que ser aquela pessoa mais retraída, porque se ela tá, às vezes, sorrindo, cumprimentando, se ela tem uma boa dinâmica, ela é oferecida, né? E isso é uma visão que foi muito construída culturalmente e que hoje se passa bastante trabalho para ir quebrando isso. Então, aí, quando se vê um homem sendo simpático, o homem é mais aceito socialmente... ser simpático e ser ali, é porque ele tá sendo simpático, né? Do que a mulher. Então, são coisas, assim, padrões que precisam ir sendo desconstruídos para que as pessoas tenham a liberdade de se expressar. Sim. Né? Eu sou uma pessoa extremamente simpática, assim, qualquer ambiente que eu vou entrando... Quem disse? Quem disse? Qualquer ambiente, assim, eu vou entrando e já vou olhando no rosto das pessoas, eu vou sorrindo, cumprimentando. Mas já tiveram situações em que eu percebi que isso estava sendo mal interpretado. Sim. Mas isso me indigna demais. Agora eu vou ter que ser uma pessoa retraída e fechada, mudar a minha personalidade. Isso, eu também sou assim. Porque os olhares masculinos podem estar interpretando isso errado. E muitas vezes não só o masculino, né? O feminino também julga. Às vezes o julgamento vem mais da própria classe do que... Né? Então, eu também sou uma pessoa assim, né? Eu me acho, assim, simpática. Não sei se sou, mas eu tento ser, pelo menos, e educada. Vamos ver se a galera vai gostar desse episódio. É simpática. Mas eu já, por muitas vezes, tomei cuidado em certos ambientes, assim, tipo, vou ser mais cautelosa e tudo mais, pra não existir uma distorção ali e não trazer um mal entendido, porque, infelizmente, é o que temos, né? E eu vou até puxar um gancho agora, que as mulheres extrovertidas, elas têm um grande problema. Porque às vezes tu tá numa roda de amigos e tu tá conversando, tá rindo, e sempre vai ter alguém que vai achar que tu tá querendo aparecer mais que outra pessoa. Isso também. Por muitas vezes, assim, em vários grupos de amigos, eu já tentei ficar um pouco mais na minha, porque eu sabia que alguém ia falar alguma coisa. Então, tem esse grande problema também. Sim, como se tu tivesse que competir sempre. Sempre. Ou como se tudo fosse uma competição. Isso, tu não pode ser tu mesmo, porque parece que tá sempre... Isso é cansativo, né? É bem cansativo. Porque muitas vezes ali tu tá te podando, né? Tu não tá sendo tu mesma. Sim. E aí é por um desconforto que é do outro, e aí o outro às vezes nem sabe por que sente aquele desconforto, por uma insegurança, enfim. Né? E aí é onde às vezes a pessoa diz, não vou com a cara de fulanas, a fulana nem... Ou aquela clássica, né? Antes de te conhecer eu te achava assim. Aí agora não acha mais aquilo, né? Então, isso. A gente falou de relacionamento, tem muito meme na internet que é do tipo assim, o que será que ele tá fazendo agora? Deve estar, não sei o quê. Aí tá lá aí o cara tá lá dormindo, babando. No ventilador pra ver se ele consegue. Dormindo. Olhando pra caixa do nada ali, né? Nossa, faz 2 horas que ele não me responde o que ele tá fazendo. Jogando videogame. Simplesmente nada. Nossa, tem muito meme assim na internet. Tem. E isso acaba sendo, entrando muitas vezes na questão dos relacionamentos tóxicos, né? Os relacionamentos ali que são muito invasivos e a pessoa acha que tudo é amor. A pessoa tem senha de tudo e monitora as coisas. E aí, tipo, tudo é amor e não, né? Passa um pouco, às vezes, do ponto. E eu acho que isso vem também um pouco lá do que a gente estava falando de comparação. Porque hoje a internet, tudo é muito aberto na internet, né? As pessoas se comparam demais. Às vezes tu quer comparar teu relacionamento com alguma coisa que tu tá vendo na internet, mas às vezes aquele relacionamento também não é o perfeito, não é? E as só mascarado, né? Fica comparando e só piora a situação. Vai pra relacionamento, imagem da pessoa. Porque os relacionamentos vêm nos relacionamentos ali positivos, né? Só mostra... A internet, ela só mostra. A vida perfeita. Né? Se às vezes tu for olhar na tua galeria de fotos, quantas fotos tu tem pra ter postado uma? Quantas fotos às vezes tu tira ali? Ai, não, essa foi a que ficou menos ruim.
Então, a vida real foge dessa perfeição, né? E é na imperfeição que a gente vai aprendendo né? Aí tem um paciente ainda que, acho que foi ontem, ou segunda, enfim, que ele disse, tá, mas vai ser sempre assim? Sim, vai. Só que a diferença é que a gente vai aprendendo, né, a lidar com o problema, porque vai existir um problema sempre, não vai ser sempre o mesmo, mas sempre vai surgir alguma coisa. E aí, se eu tô, vamos dizer, mais preparada para enfrentar aquilo ali vai me trazer menos efeito colateral, né? Então, essa é a diferença. Assim que as pessoas, elas precisam se permitir a se conhecer, né? Tudo aquilo que tu conhece com mais ênfase, né, tu vai ter mais propriedade. Então, se tu não te conhece, muitas vezes tu não vai saber o que é teu e o que não é. E é onde existem as misturas ali, né? Por que que o meu namorado não atendeu? Né? Bom, porque de certo ele tá sem bateria, porque, né? Porque infinitos porquês. Tá fazendo alguma coisa. Tá dormindo, tá lá, né? Vegetando, enfim. Então, assim, eu sempre bato na tecla do autoconhecimento. É o básico, né? As pessoas não precisam ter somente um transtorno, ter, né, algo diagnosticado. Elas precisam ter a curiosidade sobre si. Ah, mas então é porque vocês querem buscar pacientes com isso? Não é isso. Não falta paciente. Porque, tipo assim, ó, se tu te conhece ao ponto de saber assim, ó, esse sofrimento é meu, tu não vai misturar com o sofrimento do outro. A terapia, ela não é só sobre ter transtornos, né? É sobre o autoconhecimento também. Muito mais. Porque, tipo assim, tu pode não ter um transtorno, uma ansiedade, um TDAH, uma depressão, mas tu pode ir lá pra, tipo, se autoconhecer. Isso mesmo. Tipo, tu pode estar mudando a tua vida. Isso mesmo. Às vezes tu tá vivendo uma vida que tu pensa Frustrada, que é aquilo ali, né? de frustração e sofrimento. E daí, na terapia, tu se toca que tu pode ser outra coisa. Tu não precisa ser aquilo ali. A gente falou no início ali sobre a psicologia organizacional, né? E a psicologia, ela é muito usada, inclusive com testagens e tudo mais, sobre, por exemplo, a transição de carreiras. Às vezes a pessoa tá ali frustrada, a Claudinha é advogada, mas aquilo ali tá amarrando, né? Ela vai pra terapia pra se conhecer e entender por que aquilo ali não faz mais sentido pra ela e o que talvez nessa fase da vida dela esteja fazendo sentido. E o que pode ser feito, né? E a partir disso, o que eu posso fazer? Porque não é só saber o que se tem, né? É ir pra ação daí, Nem né? sempre é uma questão de jogar tudo pro alto e Nem sempre é uma sair questão andando. de ligar a tecla aquela, né? Então, tipo, acho que o conhecimento, ele é a base da pirâmide, assim, né? Em tudo. Tu vai te relacionar melhor, tu vai conhecer os teus limites, né? A gente trabalha muito essa questão, assim, dos limites, dos limites do outro e dos teus próprios limites. Porque se tu não te conhece, as pessoas, elas vão sempre te atropelando ali. Elas vão sempre ultrapassando aqueles limites, aí é onde tu tá sempre desconfortável e tu não sabe por quê. Então tu precisa, no mínimo, se conhecer. No mínimo, né? E falando em transição, não faz muito tempo que tu teve uma transição ali na tua vida, né? Chegou o Leozinho na tua vida, que mudou tudo. Chegou. Como é que foi, assim, Então, essa etapa como é que está sendo, de ter né? que conciliar filho e... Então, essa foi, assim, a maior transição de carreira. Essa foi acho que a maior virada na minha vida, assim, né? Porque eu deixei para ser mãe um pouco mais tarde, vamos dizer assim, né? Com 36 anos. E já optei, claro, por me formar primeiro, né, estruturar um pouco o meu lado profissional. E aí veio o Léo, assim, então, né, ali foi um divisor, assim, onde eu achava que me conhecia o suficiente e eu entendi que, tipo assim, peraí que tu não sabe de nada. E ele vem, assim, tipo, eu acredito que as pessoas, né, que têm filhos, eles vão entender, assim, que um filho, quando ele é muito esperado, ele vem, assim, eu acho que muito mais te ensinar do que aprender. Então, assim,
No meio disso tudo, teve psicóloga com crise de ansiedade, teve psicóloga com chororô, teve psicóloga com tudo isso que qualquer paciente tem. Porque a gente é um ser humano mergulhado em emoções. Então, essa transição, assim, ela foi bastante difícil pela famosa rede de apoio ali, né? Que, sei lá, a rede de apoio, assim, ela é fundamental, mas nem todo mundo também tem. Então, ela foi bastante difícil, sim, mas ela mostrou, assim, que tu consegue. E aí foge da toxicidade lá, da positividade, mas é que, assim, tu consegue, porque se tu define aquilo ali como algo importante, tu consegue conciliar. Tirando aquela ideia da perfeição, porque a Carol, antes, até os últimos dias ali de gestação, ela não é mais a mesma. Que trabalhava das 8 da manhã às 9 da noite. Então, hoje, assim, tipo, me colocou numa outra posição, mas que talvez fez com que eu entendesse também outras prioridades. Então, assim, né, uma criança, ela demanda bastante da nossa, do nosso esforço ali, né, físico, mental, emocional, mas eu acho que ali também é a oportunidade da gente ser e proporcionar aquilo que muitas vezes a gente também não teve, assim, né? Então, aqui eu quero ser o meu melhor. Então, aí tu conciliar tudo isso, muitas vezes tem a parte ansiogênica, que tipo assim, como é que tu dá conta, Carol? Quem disse que eu dou conta? Como é que tu dá conta de manter a casa, de Pai, Filho e Espírito Santo ali, né? Muitas vezes é não dando conta que tu dá conta. Hoje a minha prioridade é isso, amanhã é aquilo. Hoje eu não consigo estudar da mesma forma que eu estava estudando antes, mas eu consigo, talvez, o pouco que eu estudo ser mais efetiva, mais concentrada. Então, é uma loucura. E na rede social a gente vê muito, né? Tipo assim... Eu vou falar a palavra romantizam a maternidade, porque tu só vê o perfeito ali na rede social. Tu não vê o que acontece dos perrengues por trás. Tu não vê que a criança não dormiu a noite toda. Tu vê só a foto bonitinha, o stories bonitinho. Aí, às vezes, tu tá olhando e nossa, que perfeito. Como que ela Por consegue? que a minha vida não é assim? Por que eu não consigo ser assim, cuidar dos meus filhos? Mas, às vezes, tu tá vendo só aquela fotinho ali. Não tem como se comparar, né? A pessoa nunca vai postar o caos, né? Exatamente. Esporadicamente alguém que vai pra esse lado na rede social aí, né? Mas, tipo, tu nunca vai... Não, nunca não, mas na maioria das vezes tu não vai postar o caos. Porque muitas vezes não vai dar nem tempo de postar, né? Não. Tu tá lá correndo atrás. E ele existe, né? E eu brinco, né? Eu ainda digo muito pro Elton, assim, eu digo, pá, nós fomos em tal lugar, não deu nem tempo, nem conseguimos tirar uma foto de nós três. Ou eu tiro uma foto dele, ou ele tira uma foto minha com o Léo e, tipo, é isso aí. Porque essa romantização, ela não existe. Ou tu tá te ausentando muito ali para que tudo seja tudo muito perfeito e aí tu tá às vezes terceirizando essa responsabilidade ali. Não tô dizendo também que tu precisa romantizar o lado difícil, mas eu penso que é o equilíbrio, ali é tu entender que tem noite que tu não dorme mesmo. Tem que entender que existe o caus, não Caos. adianta. E com criança pequena, o caos todo dia tem um, só vai ver qual que foi o pior ali. É igual o joguinho de videogame, né? A cada fase só piora, né? Só piora no sentido, tipo assim, é mais difícil, te demanda mais tempo, mais atenção, mas o teu emocional tem que estar mais bem preparado. Então, Tu tem que saber o que vai acontecer, né? É tipo uma rotatividade. Assim, não é Controle, porque né? a Carol não posta que com ela não acontece. Não é porque, enfim... Os filhos das psicólogas são os alecrins dourados, gente. Sim. Acreditem. Eles são uns anjinhos, eles não choram, eles não jogam nada no chão, eles não fazem birra, eles não nada, eles não se deitam no mercado, né? Eu ainda brinquei esses dias, eu acho que o meu filho vai ser aquele de deitar no mercado e ficar lá berrando. Carol fingindo que não tá vendo e continua. Quem é essa criança? Alguém viu a mãe dessa criança aqui? Não sei, tá vamos chorando, chamar no ó. microfone. Então, gente, eu penso assim que é naturalizar, né? Tu tem que naturalizar, que talvez hoje foi um dia legal, a criança tava mais ok, mas a criança também tem os sentimentos, as emoções dela, que ela tá aprendendo sobre aquilo ali. Então, imagina se nós adultos estamos aprendendo sobre as nossas emoções,
Quem dirá um bebê que tá chegando no mundo, né? E eu acho que a gente tem, a nossa geração, ela tem a oportunidade que os nossos pais não tiveram de, claro, gerar menos frustrações, mas de uma forma saudável também, né? Não botar a criança naquela bolha de não ter a frustração. Coisa da agressão também, né? Acho que as crianças dessa geração, elas podem crescer um pouco mais com uma saúde estruturadas, mental, digamos assim, né? Mas daí tem que ver se os pais estão com a saúde mental em dia, né? Se os pais também querem, né? Tem que ver se alguém... Porque, Veri, tem também a questão, como é que eu vou dizer assim, do imediatismo, né? Porque, querendo ou não, daí a geração atual, ela é muito imediata. Porque, assim, ó, antigamente, né, no nosso tempo, tipo assim, aquele desenho X, tu ia assistir naquele dia, naquele horário. Exatamente. Sei lá, o Tom e Jerry era sábado de manhã no sábado animado. Que a gente ainda tem os memezinhos ali, né? Pegava o cobertor e ia pro sofá tomar o seu Nescau. Saudades. Então, era aquilo ali. Se tu não viu, Passou. tu não vai ver. Hoje não. Tu veja 300 vezes, se tu quiser. Né? Então, tem esse imediatismo. E lidar com essa frustração ali demanda de muita busca por autoconhecimento para tu entender que ali é uma frustração da criança e tu não te mergulhar naquilo ali junto e aquilo ali virar um... Só que a gente tá bem imediatista também, né? Muito. Porque tu tá assistindo um vídeo e entra um comercial. Tu pula. Ou tu bota pra acelerar, né? Na TV, tu tem que esperar o comercial passar. A gente assistia tudo isso. E a criança, ela também já tá nesse ritmo, porque ela sabe pular o comercial do YouTube. Ela sabe pular. Então ela também, acho que ela pega o nosso ritmo, né? Com Quanto certeza. mais a gente tiver assim, mais o dedinho deles também vai estar assim. E tu sabe que, entrando nessa área da psicologia, assim, tendo o Léo ali... muitas coisas que tu estuda na teoria tu consegue ver na prática, né? Que a criança ela é muito mais moldada pelo ambiente, pelo exemplo, muitas vezes do que pela tua fala, né? E é incrível, assim, ó, 1 ou 2 coisas que tu faz, tu vê que ele vai lá e faz igual. Mas igual, assim, que a gente se olha e diz assim... Ele vai dizer, não faço, mas eu acabei de fazer. Mas eu acabei de fazer. Daí tu olha e diz assim, gente, a gente se olha assim, tipo, arregalado, né? Tipo, tu viu só? Porque as crianças, elas têm o cérebro muito, né, em desenvolvimento ali, então aquilo ali vai ser o novo, chama essa atenção deles. Então, assim, esse imediatismo, isso tudo, a gente também precisa ir conduzindo isso, né? Eu sei que a gente acelera o WhatsApp, a gente acelera um vídeo, a gente tem essa necessidade de estar nesse movimento mais acelerado muitas vezes, mas a gente precisa entender que em algumas situações a gente está sendo modelo, e que modelo que eu quero ser, né? E sabe que tem algumas críticas que se faz na parte que se estuda direito das crianças, do adolescente, que as crianças... Olha, talvez o movimento agora esteja sendo um pouquinho diferente, as crianças são mais ouvidas e tudo mais, mas as crianças não eram tratadas como pessoas, como sujeitos de direito. As crianças... O que tu tem? Essa criança fala demais, ela não tem que estar aqui na conversa do adulto. Essa criança não sei o quê. Isso não é tratar alguém como uma pessoa. O Claudinho, o clássico, aquela, né? Só bastava olhar que já... Por que na criança você pode bater? Dá olhada. Por que na criança pode bater, E agredir, numa mulher não. e em outra pessoa... e outro adulto não. Por quê? Eu bato às vezes nessa tecla, né? Ai, que susto. Eu bato no Léo já. Na tecla. E eu chamo ele de tecla, eu bato nessa tecla. Tecla é o apelido do Léo. Tecla é o apelido do Léo. Não, eu bato assim bastante nessa tecla disso mesmo. Por que na criança que ela às vezes ela não tem noção, tudo se tornou birra, né? Não. Gente, a imaturidade do cérebro da criança, Ela tem um sofrimento que ela não consegue expressar, ela não consegue entender, ela não tem direito de voz. E por que na criança eu vou lá e bato? E o fato não é nem às vezes um tapinha. Eu pego o chinelo e eu bato com vontade, né? E aí, se eu vou lá e agrido a Claudinha,
só verbalmente Já dá um BO dos maior. E daí se eu bater, então, dar uma E chinelada... olha só, que coisa mais terrível. O ser humano que é pra te dar amor, a pessoa que tu mais vai confiar na Terra, em tudo que tu tá iniciando, é a pessoa que te agride. E Olha que isso, coisa Claudinha, horrível. traz muitos, vamos dizer assim, efeitos colaterais, Essa né? pessoa Na vai criação, crescer como? Se sentindo que na sozinha, criação não pode dessa, confiar em né? ninguém. Na estruturação cerebral, psicológica, emocional dessa criança vai ser assim um caos, né? Então, a grosso modo, vamos dizer assim, ó, eu posso aceitar que futuramente o meu relacionamento me agrida, porque se o meu pai e minha mãe que me amavam me batia, E era se uma o meu forma namorado de- me bater, tá tudo certo, é porque ele me ama, então. E isso são cognições lá, né? Estruturas cognitivas lá, vai enraizando. que depois as pessoas ficam julgando ali, né? Mas a fulana tá sempre num relacionamento assim, assim, assim. Então, tudo psicologicamente olha as o coisas mar de têm onde uma ela vem, né? fundamentação, né? E também outra coisa, também tem pessoas que deixam o bebê chorar, 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 até cansar. Adormecer ali, né? Sabe que uma vez eu ouvi uma pessoa falando que quando o bebê tá com fome, ele chora. Porque ele não sabe o que ele é a fome. O que é a fome. Ele não sabe o que tá incomodando Ele não sabe que aquilo ali, se ele mamar, vai passar. Então ele chora, ele não tem a noção daquele sentimento que ele tá sentindo. Então, tipo assim, por que tu vai castigar a criança? Sim. Daí, assim, ó, ele chora porque ele não sabe o que ele tá sentindo e tu também não sabe o que ele tá sentindo. Um adulto bem Exatamente. disfuncional. Não, porque a gente, tipo assim, ó, se um bebê chorar, quando o Léo chorava, eu pensava assim, misericórdia, o que é será agora? que é, né? Aí eu via, às vezes, aqueles memezinhos assim, não quero teta, eu só queria que tu tirasse a etiqueta da minha roupa. Sim. Então, assim, Mas a gente... primeira reação é E botar na os pais teta. que vão ter que descobrir. E é uma troca, porque ele também vai aprender que para pedir comida ele vai chorar, que para dizer que a fralda tá suja ele vai chorar. Ele tá se experimentando, se descobrindo no mundo. E é muito legal tu acompanhar essas fases, porque tu vai vendo mesmo esse evoluir de fases. Ele conhece o mundo de início, assim, pela boca, a mãozinha na boca. Por que a gente bate tanto ali, né? Não pega na mão da criança, não sei o quê, porque a mão tá sempre ali. Então ele descobre o mundo pela boca ali, né? Ele tá se conhecendo, então é toda uma... Vamos dizer assim, são elos que vão se juntando, que vai formando o ser humano, E né? olha só que interessante a gente falando sobre isso. Muitos desses pais que foram grandes agressores, na velhice, ficaram sozinhos. Não tiveram o acolhimento que esperavam ou que deveriam ter, né? O Claudinho, e a gente veja muito isso também mais, assim, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, por exemplo. Porque o Brasil, ele ainda tem muito essa visão, assim... como é que eu vou dizer assim? Essa visão cultural ali... Do sangue, do laço. Isso, do laço, da obrigação e tudo mais. Então, tipo assim, foi péssimo, mas A é pessoa meu cumpriu o pai, dever é minha dela. mãe, é quem for ali, meu irmão, sei lá, né? Então, eu tenho que... E, tipo assim, vamos dizer, lá nos Estados Unidos, para eles é mais fácil, parece, enfim, né? Eu não tenho vasto conhecimento sobre isso, mas é mais fácil, parece, deles manter esse afastamento, assim. Então, tipo, me fez tudo isso, eu quero distância, e ali eles... E o Brasil tem muito essa questão, assim, mais corporal, ali, né? A gente Essa doação muito... mais... É, calor humano, né, né? galera? É bom também Esse quem calor consegue perdoar, passar por cima de tudo isso, né? Se conseguiu perdoar, superar e prestar aquela assistência que talvez não tenha conseguido receber no momento que precisou, né? Isso mesmo. Mas É a ver resiliência que dele. é mais difícil para um filho que recebeu tudo que necessitou, não digo materialmente, Sim, né? Afetivamente, mas né? tudo que precisou dentro do que os pais puderam dar. Esse filho saber e sentir a necessidade de ajudar na velhice do que o contrário, do que o filho que só recebeu violência. Negligências ali, né? São contas que não fecham, assim, né? Então, tanto Infelizmente. a criança quanto o idoso, eles estão em fases que
que vai demandar, né, Uhum, cuidado. de cuidado, São bem atenção. semelhantes, parar pra pensar. São, Sim. inclusive na teimosia, né? Vamos lá, Carol. Mito ou verdade? Ah, tá. A gente vai falar a frasezinha e tu fala se é mito ou verdade. Pensamento vira realidade? Olha, pensamento é pensamento, né? Então, eu sempre digo que ele é tipo nuvem, ele vai passar. Mas tu precisa, muitas vezes, conversar com o teu pensamento, Até né? tomar um cuidado, Não que tu né? seja, muitas vezes, ali, né, tem algum transtorno, mas tu precisa conversar com o teu pensamento. Então, tipo, por que que eu tô pensando? Esse pensamento é real, né? É de uma coisa concreta? É real? Não. Pode acontecer? Pode, mas o que que sugere que vai acontecer? Então, às vezes, tu precisa dar aquela, né? Então, pensamento é pensamento. É só manter a mente positiva que tudo se resolve? Ai, mas aonde vocês tiver a caixinha desse remedinho, eu quero umas 10. Não, né, galera? Foge, é o que a gente falou por bastante tempo ali, da positividade tóxica. Se fosse assim, não precisaria existir psicólogos. Porque era só, tipo, né, ser positivo, era só ter fé. Porque é a mesma coisa que as pessoas trazem, né? É falta de Deus. Não, Nossa, acho que isso até magoa a pessoa. né? Eu acho que isso até invalida muitas vezes a fé que a pessoa tem. Ou seja o que for, né? Então acho que não, foge. É mito. Escrever ou falar o que sente ajuda? Total. Quem é meu paciente sabe que eu digo assim, ó, anota. Não que aquilo seja para virar uma obsessão, né? Anotar tudo, mas anota. Escreve, fala pro espelho, grava áudio, se ouve falando, né? Daí tem uma paciente minha que diz assim, mas de repente eles vão querer achar que eu sou esquizofrênica. Porque eu vou estar conversando sozinha. Eu digo, não. Mas assim, ó, bota pra fora, de alguma forma. Escreve uma carta, coloca fogo naquela carta, rasga aquela carta, joga no lixo. Porque vai que alguém acha, É. né? Mas assim, ó, expressa de alguma forma, seja com o cachorro, com o gato, enfim. Nossa, o Tom sabe cada coisa. Cada babado. Terapeuta. Sentir raiva é errado? Ai, gente, nenhuma emoção é errada, nenhuma emoção é ruim. Pode ser ruim sentir a sensação que traz, o desconforto que traz. Mas emoção é emoção e ela tá expressando alguma coisa. Por que que eu tô sentindo raiva? Por que que isso aqui me frustrou ao ponto de eu sentir raiva? Por que que eu não sei lidar com isso aqui pra me sentir raiva? Jamais. Nenhuma emoção é errada. Quem faz terapia não sofre mais? Gente. São os alecrins dourados. Né? Meia-noite eu vou te contar um segredo. Meia-noite eu te conto segredo. Não, gente. É como eu falei em algum momento ali. A gente vai aprender a lidar com a dificuldade, né? A vida, ela não vai, tipo assim, fui pra terapia, minha vida se corrigiu totalmente e agora eu sou, né, 100%. Não. Muitas vezes tu volta pra terapia porque uma situação se tornou difícil e tu não conseguiu mais lidar, porque despertou em ti emoções muito fortes, muito adversas ali, enfim, né? A terapia, ela é a porta de entrada pra tu te conhecer, entender e saber lidar. Então, né? Qual que tu acha que é o maior mito da TCC? Eu penso que o maior mito, não sei se somente da TCC, mas é acreditar que é o terapeuta quem vai te curar. E acreditar que a TCC, por ser essa abordagem com uma ênfase mais direta, vai te trazer um resultado imediato. O paciente, a pessoa, ela precisa ter a compreensão de que é uma construção e que é o terapeuta, o psicólogo, ele vai andar de mãos dadas com o cliente, com o paciente, mas é o paciente quem vai ter a condução, a direção, a rédea da própria vida, né? Então, acho que quando o paciente ele tem essa noção, essa visão, o tratamento flui. Quando ele acredita que depende de ti, psicólogo, fazer com que eu me cure, né?
Aí não resolve. É um barco furado. Tem alguma dica para quem quer começar a terapia? Quer mudar? Tu tem alguma coisa para falar para essas pessoas? Primeira coisa que eu acho que a pessoa precisa... vamos fugir de uma pessoa que necessite por uma questão de um transtorno, de uma necessidade ali, né? Mas para uma pessoa que busca por autoconhecimento, ela precisa ter curiosidade sobre si. Ela precisa querer saber sobre si. Depois, ela precisa entender que é uma junção de coisas, de fatores, de tudo. Então, assim, buscar a terapia não necessariamente seja só diante de uma doença, de um adoecimento, né? Mas a pessoa, ela precisa querer. Então, pra mim, né, eu, Carol, o ponto principal, assim, de quem busca é querer. Ah, mas daí o paciente, ele não quer e ele tá sendo levado, nananana. Mas ali tu também pode ir trazendo fundamentos para que a pessoa desperte o querer de estar ali. Então, acredito que quem aí, né, esteja pensando em buscar por ajuda psicológica, entenda que não é só para um adoecimento em si, mas que também é para esse autoconhecimento, para o saber sobre si, né? Mensagem para as pessoas. O que tu gostaria que as pessoas soubessem sobre terapia? O meu sonho seria que as pessoas desconstruíssem aquela ideia de que terapia é para louco, né? Isso é uma visão ultrapassada. Isso é uma visão que ficou lá atrás, que talvez era vinculado para as pessoas que tinham, enfim, problemas mentais, precisavam desses profissionais, psiquiatra, psicólogo. As instituições. Isso, né? Então, assim, eu acho que esse seria, assim, o ponto fundamental, assim, né? Que as pessoas desconstruíssem essa ideia e se encorajassem. Porque todo paciente que eu recebo, eu sempre trago para eles, assim, na primeira, segunda sessão, né? Que é preciso ter muita coragem para estar ali. Porque não serão flores, né? Não serão... Tem dias que eles vão sair do consultório querendo bater na psicóloga, tem dias que eles vão sair super bem. Então, assim, né? Eu acho que ter esse olhar, assim, de que é necessário, é um cuidado, né? Um autocuidado. Então, acho que esse é o recado, assim, né? Busquem cuidar de si, não só fisicamente, mas mentalmente. Até porque a mente vai fazer com que tu consiga levar o teu corpo. Então, essa é a... Uau. Como diria o ET Bilu, busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busquem conhecimento. Então, pessoal, vamos encerrar por aqui o episódio de hoje. Agradecer a Carol pela presença, aceitou o nosso convite. E hoje a gente aprendeu muitas coisas, né? Nem todo pensamento É real. vira realidade. Assim como a gente não precisa fingir que tá tudo bem, né? A gente pode procurar ajuda, a gente pode entender também as nuances. Somos seres humanos com muitas facetas, muitos sentimentos. Estamos ainda na Terra aprendendo, né? E onde a gente pode te encontrar? Então, pessoal, eu atendo de forma física na Clínica Essência, aqui em Praia Grande, né? A clínica mais conhecida como a Clínica do Nando, que fica bem na Praça Central aqui. E também, né, nós temos a possibilidade de fazer atendimento online. Então, existem essas duas possibilidades. Presencialmente em Praia Grande, na Clínica Essência, ou online para, né, todo mundo. Então, A gente vai deixar teu Insta ali embaixo pra se alguém quiser entrar em contato, tá? Ok. Isso aí. É isso então, Carol. Muito obrigada por ter vindo aqui. Foi muito legal esse papo. Foi, como é que fala? Enriquecedor. Enriquecedor. E é isso aí, né, Então, galera? Façam terapia. Eu quero agradecer aqui, né? Agradecer o convite das meninas. Foi uma surpresa ter sido convidada. Fiquei muito feliz, né?
E até por trazer também essa questão, assim, né, sobre a saúde mental, sobre esse autocuidado. E, assim, fiquei muito lisonjeada, né, de estar no meio dos convidados, assim, então... e desejar aí muito sucesso para essas garotas aí. Obrigada, igualmente. Obrigada. Tá, gente. Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau, galera. Nossa, eu tô preta mesmo. É não verem.